Muito boa noite, povo querido. Muito boa noite, meu povo querido. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Transversalidades com Vida. Nesse mês de julho, a nossa querida, minha amiga Alice Lara está aqui com a gente, convidada, super pintora, acompanha há muito tempo. A gente ia fazer com ele Almeida esse mês, mas tivemos que remarcar. Ela prontamente aceitou o convite, pois já estava lá na minha listinha. E eu fico muito feliz com a presença dela, ela vai mostrar um pouco do trabalho dela para a gente. O Transversalidades, como vocês já sabem, é um projeto independente que sobrevive hoje basicamente da colaboração, do apoio de todos vocês. Se você está vendo ao vivo aqui ou está vendo pelo YouTube, saiba que você pode colaborar com o projeto através do Pix. O Pix está tanto no grupo do WhatsApp quanto no link da descrição do vídeo, nesse e em qualquer outros vídeos do canal do Transversalidades no YouTube, tá bom? Então acessa ali, qualquer quantia é sempre muito bem-vinda. Eu agradeço a quem está ajudando. Então eu não quero ficar prolongando mais. Quero passar a palavra para a Alice, pedindo para ela, por gentileza, fazer uma espécie de mini bio, bem curtinha, assim, falando um pouquinho da história dela, para a gente entender como ela chegou até o trabalho de hoje e mostrar o trabalho dela para a gente, que é para isso que estamos aqui, não é mesmo? Então, é isso. Alice, minha querida, muito bem-vinda, boa noite. Como eu sempre digo, olhe para a lente da pós-verdade e abra o seu coração. Podem abrir as câmeras e os microfones, por favor. Verdade. É bom, né? Falar de pintura e pós-verdade. Então vamos Pois é. lá. Deixa eu só desligar o microfone aqui do celular. Peraí, que eu Tá me bom. vejo, eu preciso me ver e ver você para ter orientação. Beleza. Então vamos lá. Meu nome é Alice Lara, eu sou do Distrito Federal, que é uma cidade bem complexa, né? Para quem conhece. Eu, Alice, desculpa te interromper. Tá dando um pequeno. eu vou ter que desligar o celular. Tudo bem. Porque eu não estou Beleza. conseguindo baixar o volume dele, não sei se... Peraí, deixa eu fechar. Às vezes, se você botar um fone, já funciona. Que daí Acho que vai tudo. foi tudo bem, ok. Então, beleza. Sou do Distrito Federal, que é uma cidade bem complexa, porque o que as pessoas sabem da gente é Brasília, né? E o Distrito Federal não é Brasília, o Distrito Federal é um lugar muito mais complexo, né? Que foi construído por migrantes, sem nenhuma perspectiva de nada, né? Que estavam realmente na Terra Vermelha, no nada, no meio do Centro-Oeste. Eu sou filha de imigrantes e estudei a vida inteira em Taguatinga, que é a minha cidade de formação, e quando fui estudar, que é aí que eu fui um pouco viver esse plano piloto, né, Brasília. Então, fui para a Universidade de Brasília, que é uma universidade incrível, assim, que me deu uma formação em artes visuais bem completa, bem contemporânea, assim, ela é vista como uma instituição bem contemporânea pelo Brasil todo, né, enfim. E eu saí da universidade e fiquei trabalhando como professora durante quase 10 anos, assim, e ainda sigo dando aula e pintando, né? Escolhi a pintura como minha linguagem, como meu processo de trabalho, e o que eu fazia nesse período era mandar para salões, ou editais, ou coisas assim, é o que é meio que é possibilitado para o pintor do Distrito Federal fazer, né? Porque a gente não tem um mercado de arte muito consolidado no DF. Mas aí, uma vez na vida, outra na morte, vendia uma pintura, fazia uma coisa e ia levando, né? A vida assim. E aí, em 2017, eu decidi mudar para São Paulo, vim para cá, entrei como aluno especial na USP, acabei entrando para o mestrado mesmo, e tenho seguido nessa, me formei, acabei virando mestre, tenho seguido nos últimos anos trabalhando apenas como pintora, a pintura tem sido minha única fonte de renda, e aí eu dou alguns cursos livres, algumas coisas assim, mas sigo sendo pintora. Eu vou falar um pouco do meu trabalho mesmo, assim, vou começar pelo meu site, pode ser? Começar a Pode, apresentar. claro.
Peraí. Não, peraí. Melhor fazer assim. Vocês estão vendo o meu site? Sim. Então, a primeira série que eu desenvolvo ainda na universidade, eu não vou mostrar todas as séries, não. Eu sou uma pessoa que eu pinto legal, eu pinto bastante, assim, tipo, eu sou meio hiperativa, eu trabalho bem, assim, produzo bem. Não quer dizer que pessoas que demorem mais para pintar pintem menos, mas eu sou uma pessoa que pinta, acaba tendo uma produção grande, assim. E esses trabalhos, eles são os meus primeiros trabalhos de pintura que eu encaro como uma coisa que eu tava, pô, vou levar isso aqui a sério. Esses trabalhos variam entre 2007 e 2011. Se chama Amores Peros, essa série. É uma série que eu fiz pensando nas figuras animais, como nessas figuras caninas, como uma metáfora ao que são os humanos, as relações humanas, né? E aí eu pegava essas imagens que eram imagens de rinha na internet e eu pintava assim. Tem um filme, aquele filme Amores Peros do Inarritu. Desculpa te interromper. Desculpa Sim, te interromper. Por enquanto não está aparecendo para a gente, só está numa página inicial aqui. não está aparecendo uma pintura de tela cheia? Não, está aparecendo. Tenta fazer de novo, que eu acho que vai. Que às vezes trava, acontece. Foi agora? Peraí, Peraí, vou bota de tentar de novo. novo aqui. Peraí, deixa eu fechar. Vê se aparece. Senão eu. Quando a gente fez o teste, deu certo. Agora, vamos ver. Vamos ver, agora vai. Foi? Não. Então, peraí. Vou parar, vou interromper aqui e eu volto, que talvez seja isso. Peraí. Tá bom, sem problemas. Não, não. Ó, faz o seguinte, depois eu edito, tá? Não, foi, entrou. Entrou, Pronto, agora foi. Aí, bora ver se vai. bota ocultar ali embaixo nessa barrinha para Ah, não te beleza. atrapalhar. E full screen, por favor. Isso aí. Então, Volta aqui. essas. Deixa eu voltar assim. Então, essas são as minhas primeiras pinturas, assim. Foi uma coisa bem legal porque me abriu portas, assim, eu consegui ir mandando para salões, sendo aceita, que para uma, como eu disse, para mim era o que eu tinha de perspectiva profissional na época, e enfim, só que era um trabalho bem pesado de fazer, era meio pesado lidar com essas imagens, assim, desses animais, nessa situação, embora eu não pensasse neles, né, era uma outra, para mim era uma metáfora, mas mesmo assim eu lidava com violência animal. Então, foi uma coisa que me abriu portas para outras coisas que eu vinha fazer depois. E aí, a partir desse questionamento que eu tinha de não querer lidar mais com violência animal, mas ainda querendo lidar com a figura dos animais, eu passei um tempo meio que, digamos, em crise, assim, e é bem comum isso. Tem que passar um ano, assim, meio com dificuldade de pintar, sempre acontece isso. E eu acho que é comum para todos os pintores ou artistas, assim. Se você está sempre muito confortável, é bom você desconfiar, assim, porque tem um momento de desconforto, sim. E aí, nesse período que eu passei sem pintar, eu vi que eu não queria pintar cenas de violência animal, eu queria pintar coisas, assim, que eu achasse legais, assim, sabe? Tá aparecendo, Caio? Tá sim. Se não tiver, eu vou falar. Pode deixar. Então, ou imagens assim que eu acho que falassem melhor da nossa relação com os animais. Então, eu comecei a fazer essa série chamada Falso Mundo Maravilhoso, que eu pegava cenas de relações entre humanos e animais que eu achava que relatavam o que era essa nossa vida com eles, né? Então, tem essas imagens que mostram animais empalhados, que tem muito isso na internet, assim, algumas fotos de animais que eu achava interessantes. E aí tem umas imagens que mostram, enfim, tipo, coisas
Deixa eu só passar essa moto aqui, tem uma moto aqui pronta. Que mostravam que os animais eles eram mais do que a gente supunha deles, né? Tem essa foto dos rinocerontes que os rinocerontes são bem violentos, mas eles tiram, o rinocerontes não, desculpa, hipopótamo, sempre confundo. Eles, numa enchente, eles estavam tirando os outros animais da enchente, evitando com que esses animais morressem, né? E essas cenas, elas me remetiam a essa ideia de que a gente sempre fala dos animais como irracionais ou coisas assim, e eles são muito mais que isso, né? Tem essa história desse cachorro cego que vivia com outro cachorro que enxergava e eles viviam juntos, assim, tipo, um guiando o outro. Então, isso foi uma premissa para mim das coisas que eu ia pesquisar depois, né? Os animais de circo, situação de circo. Essas são umas fotos eu fiz essas pinturas baseadas na foto do leão, umas fotos do leão Christian, que é um leão que ele foi adotado por uns hippies em Londres nos anos 60, e eles criaram um leão igual uma criança até o leão ter, sei lá, ser grande, eles viram que estavam fazendo uma parada bem errada, e aí mandaram esse leão para viver numa reserva, e 5 anos depois eles foram atrás, encontraram o leão reconheceu eles, então, assim, eram cenas que eu achava bem interessante, assim, enfim. E aí foi uma época bacana também, profissionalmente foi legal, foi me abrindo portas. E, bom, essa série é mais ou menos de 2011 a 2013. Aí eu queria ir um pouco para o meu trabalho presente, assim, você está vendo, Caio? Sim, pode seguir, tranquilo. Beleza, então eu já vou dar esse salto, porque eu acho também interessante, assim. Uma coisa Tá. que eu penso, eu sempre falo nas aulas que eu vou dar, você não vai pintar você não vai pintar igual a mim, você não vai pintar igual o que o Caio pinta, você não vai pintar igual o que o Leonardo da Vinci pinta, ou sei lá quem. Sempre tem essa expectativa de que tecnicamente você vai crescer para fazer uma coisa específica X. O que você vai fazer é o melhor que você pode fazer. Então, hoje eu pinto o melhor que a Alice Lara pode pintar. O Caio pinta o melhor que ele pode pintar, sabe? Eu acho que isso é o que eu busco e que eu gostaria que ficasse sempre para alguém que está se desenvolvendo na linguagem. Tipo, o que eu quero falar para vocês, assim, eu não sei como é que vocês estão de carreira, ou o que, que vocês estão pensando, mas sempre se perguntar se você está desenvolvendo o seu melhor, né? E se você está pintando o seu melhor, assim. Então, acho que essas são questões que eu gosto de pensar assim no que é o meu desenvolvimento, né? Tô com uma série, eu vou para o fim desse portfólio e volto para cá, ele está mais para o começo. Beleza. Eu só vou mostrar um pouco como eu organizo. Eu geralmente começo o portfólio, eu dou muita aula de como fazer um portfólio. E o meu portfólio eu trabalho com muitas séries, geralmente uma vez por ano ou duas eu faço séries diferentes. Então, para explicar um pouco na cabeça do espectador o que é de quem está lendo, né? Eu faço um texto geralzão do meu trabalho, tipo, o que é a minha pesquisa sobre a vida a partir dos animais não humanos, pensando nas nossas relações com esses seres, entendendo nossas condições como indissociáveis, compreendo a associação humano-animal como algo geralmente usado para oprimir ambos, principalmente aqueles humanos subalternizados dentro das culturas. Sendo os animais o foco do trabalho, meu método é estar sempre imersa no tema, está errado aqui, e buscando motivações, tal qual um animal à espreita. Busco frequentar lugares onde a presença animal é marcante, como florestas, parques, zoológicos, fazendas. Procuro, mesmo dentro do contexto urbano, entendimento sobre os acontecimentos ali relacionados ao meio ambiente. Penso no pintar como uma forma de tocar animais, suas peles, pelagens. Tento desenvolver a pintura mais áptica, explorando o máximo de texturas.
São esses elementos que geralmente guiam a construção do meu trabalho. Então, eu faço esse texto geral, e aí, como eu faço muita série, eu vou fazendo um textinho para cada série, né? Mas eu vou passar e vou para o final, e aí a gente... essa série que eu desenvolvi entre 2019 e 2020... 2020? Foi isso mesmo. Eu consegui uma... Pode falar. Não, eu falei, 20 já é início da pandemia ali, é isso mesmo? Porque eu apresentei, porque ela ficou exposta até 2021 no Centro Cultural São Paulo, mas eu fiquei 2 anos pintando ela, para mim é bastante, eu não sou de ficar muito no mesmo tema, não. Até depois a gente pode conversar sobre essa mudança, como que isso me afeta, mas enfim. Mas aí eu consegui eu estava meio que no meio do mestrado, eu ia qualificar e eu consegui por estar no mestrado, eu consegui uma licença para fazer uma pesquisa no zoológico. No zoológico, eles têm um espaço reservado para pesquisadores, né, de várias áreas, tanto biólogos como artistas, como arquitetos, tem várias áreas lá, e eles recebem bem legal, assim, um ambiente interessante de estudo mesmo, né, eu acho que se o zoológico tem um espaço importante hoje, eu acho que é o espaço da educação, assim, e eles me acolheram lá, eu fiquei um mês trabalhando, como se fosse trabalhando com os tratadores, assim, e foi a primeira vez que eu tinha um fomento de pesquisa. Eu tinha sido selecionada para o Paço das Artes, e essa pesquisa era para o Paço das Artes, e eu tive um certo dinheiro, assim, de material, de trabalho, então isso foi bem importante. Eu falo sempre dos dinheiros, gente, porque estamos no capitalismo, e é bom a gente saber que fomento, essas coisas são importantes, assim, a gente, sei lá, né, é trabalhador, né, precisa arcar com as coisas, enfim. Então, acho que eu sempre acho importante falar disso, inclusive até para as pessoas entenderem, né, que a gente é trabalhador, assim, para quem não é do nosso meio, né, enfim. Então, vamos lá. E aí eu fiquei fazendo várias fotos desse ambiente, fotos de celular, fotos de câmera, e vou passando aqui, a gente vai conversando. Fotos do dia a dia, né, das crianças, como que era a postura delas naquele ambiente. Essa é a montagem dessa obra no Centro Cultural São Paulo, que é um lugar que tem muito verde, assim, então eu queria que tivesse um diálogo da obra com o fundo. Eu acho uma montagem bem legal, assim, e foi uma coisa que tem muito verde, mas também é urbano, assim, como zoológico, né? E tem um trabalhador aqui no meio, desenhado bem simplesinho, e os trabalhadores passavam atrás aqui, então tinha um diálogo muito forte, assim. Na montagem do Centro Cultural São Paulo, tinha uma janela aqui atrás, então dialogava com essas iguanas, e eu sempre trabalho com muita materialidade, assim, a textura da tela é um dos elementos mais importantes para mim. A textura, a opacidade, o brilho, tipo, é uma coisa bem importante para mim. Então, eu uso uma diversidade bem grande de materiais, assim, tipo, eu trabalho com acrílica, com óleo, com... As pessoas falam que é verniz de cera, outros chamam de cera cáustica fria, mas, enfim, é uma coisa que eu trabalho bastante. Eu trabalho com a tinta desde ela pura, saída do tubo, até a tinta bem diluída, bem misturada. Ter o máximo de áreas dentro de uma pintura, para mim, é uma coisa que eu aprecio, assim. Não do tipo, eu vou tentar meter o máximo de texturas aqui de modo randômico, mas
essa sensação, a sensação das coisas assim, né, que o tato causa é bem importante para mim. Então, a partir disso, eu vou construindo a minha pintura. E para desenvolver essas obras, eu usei projeção também. Assim, como eu já tinha feito as fotos e eu estava muito à vontade com elas, eu fui projetando, porque eu me importo muito com composição. É uma coisa muito importante no meu trabalho, o modo de compor, assim. Então, só que como eu já tinha composto com a foto, né, assim, já tinha composto a foto, então não me preocupei tanto e já fui usando projeção. E, enfim, né, do que não lembro o que eu ia falar agora, mas essas coisas, a relação das crianças naquele ambiente era muito importante para mim, e tinha um fenômeno que eu observava muito ali, que era as crianças mimetizando, todo mundo, na verdade, mimetizando os animais, mas a gente está numa era mais louca ainda, que é tipo assim, tinha até adolescente que ia para o zoológico fantasiado de bicho, era bem doido, assim, tipo, crianças, adolescentes com orelha de coelho, umas coisas assim, né? Enfim, não que seja doido eles fazerem isso, né? Tem os otakus, tem já essas tribos que fazem isso, mas como que isso dialogava com o que estava sendo construído ali, do que era mostrado no zoológico e tal. Tinha uma coisa que eu achava legal, que o zoológico daqui, ele tem um trabalho. Eu sei que muita gente tem muito questionamento com relação ao ambiente do zoológico, mas eu saí de lá respeitando muito os profissionais, porque eles realmente fazem o melhor que podem dentro daquele contexto de 2019, né, onde eu estava fazendo pesquisa, para tentar dar o máximo de bem-estar para os animais e tentar deixar o ambiente o melhor possível, né, mesmo diante das complexidades daquele espaço. E aí, lá no zoológico, a gente tem animais de vida livre. Eles tentam, sempre que possível, manter os animais em vida livre. Então, tem os urubus, esqueci o nome do macaco, é o bugio, tem alguns animais de vida livre, e ele ainda assim tem a microvida, né? Os insetos, as bactérias que vivem ali, que não existem mais na cidade de São Paulo, porque não tem muita área verde. Então, enfim, eles sempre estão ali tentando fazer o melhor que podem. Eles não recolhem animais da natureza para prender, né? A maioria dos animais, a maioria, não, todos os animais que estão lá, ou são animais que nasceram em cativeiro, ou animais que passaram por situação de tráfico, ou se machucaram, então, enfim, que a legislação brasileira nem permite que um animal seja pego na natureza e seja preso, né? Então, enfim, eu comecei a respeitar bastante eles pelo trabalho. Eles têm alguns animais que só existem lá porque o habitat deles foi destruído, como tem uma pereré, um sapinho lá, que ele só existe no zoológico, porque ele não existe mais na natureza. É bem louco isso, então, enfim. E aqui, por exemplo, eu tentei trabalhar muito preto, assim, sabe? Essa textura do preto. Eu tento usar preto puro e branco puro, que geralmente é meio polêmico na arte, mas eu gosto porque, sei lá, ele fica meio espelhado, né? Enfim, eu gosto de meio que esculpindo a tinta, é uma coisa bem importante para mim. Mas aqui, por exemplo, tem acrílica, tem óleo, tem vários materiais. E no fundo é o gesso crê, que é a imprimação que eu faço, que é uma imprimação bem tradicional, que muita gente em Brasília usa, mas eu não sei por que no resto do país ela é muito pouco utilizada. Mas no resto, mas é engraçado, porque nos manuais de pintura, ela é a imprimação mais tradicional, assim, mas eu não sei por que não é usado aqui em São Paulo, quase ninguém conhece, no Rio, quase ninguém conhece também. Você, Davi, basicamente, que estão. Você e o Davi Almeida, basicamente, estão aqui resistindo em São Paulo com essa técnica. Não, menino, mas assim, em Brasília todo mundo faz crê. A gente aprendeu na universidade, todo mundo pinta com É o crê. bolo armênio, não é?
Não, o Davi, ele faz mais imprimações, ele faz bolo armênio, ele faz Ah, crê, ele faz... É porque o bolo armênio, ele é um... Eu nem tentei muito, porque ele é um material específico que vem da Armênia, é um negócio meio importadão lá. Eu falei, não, vou ficar no crê, que na real até o crê tá um pouco difícil de fazer, mas eu ensinei para o Rodrigo... Gente, tem muito Rodrigo na pintura. Daí, ele chama o Rodrigo, ele tá usando aí no Rio também. é Martins. do Rio? Ah, Rodrigo Martins, sim. E aí ele tá usando também. Quem quiser aprender, eu fiz uma live só de sucre, tá no meu Instagram. Eu fiz em 2020, tá um pouco antiguinho, mas vocês, quem quiser aprender como que é e tal. Eu gosto dessa imprimação porque ela me permite trabalhar, como eu disse, eu gosto de ter o máximo de textura. Então, por exemplo, aqui eu consigo fazer tanto uma coisa opaca, como essas tartarugas, como uma coisa brilhosa, como esses urubus, sabe? Então, isso para mim é bem importante, assim. Eu tinha essas imagens que elas não necessariamente... Isso é uma imagem que realmente eu vi no zoológico, né? Que é entre uma jaula e outra ficou uma criança e parecia que ela estava presa. Mas aí me remetia, por exemplo, aos zoológicos humanos que existiram, tipo, até 1960, se teve zoológico Uhum. no mundo que apresentavam humanos como animais, né? E como eu acho que meu trabalho sempre vai flutuando um pouco, falando sobre como o animal sempre é oprimido junto com o humano. Então, assim, por exemplo, no zoológico, os funcionários são todos ou mulheres, pessoas negras, migrantes, é sempre assim, uma pessoa que aqui dentro da cidade de São Paulo é subalternizada, então, para estar ali trabalhando com os animais, adoecendo junto, pegando, é porque eles podem pegar doenças a partir das fezes, de várias coisas assim dos animais, né? Então, eles são essas pessoas meio que escolhidas para estar ali sendo oprimidas e para ganhar os salários são baixos, tem várias questões, né? E quando eu estava lá, eles estavam terceirizando o zoológico, então significaria com certeza ia haver ali uma piora na condição de trabalho daquelas pessoas. Então, enfim, meu trabalho sempre vai caminhando por essa linha de costurar a relação, a vida dos animais e dos humanos. Esse eu penso muito no Francis Bacon, assim, eu nem sei se alguém vê ou pensa no Francis Bacon quando vê meu trabalho, mas eu penso muito nele, assim. E aí essa série se chama Homenagens para Francis Bacon. O zoológico, eu buscava muito pensar no ciclo da vida, no que estava acontecendo ali. Então, tem esses ratos que eles têm uma fazenda de orgânicos, né, para alimentar os animais do zoológico. Só que, então, assim, e eles tentam matar os animais que vão ser servidos para os bichos que vivem lá da forma com menos dor possível, né, que é com um gás lá, que de acordo com as regras é o que causa menos dor aos bichos. Só que existe um ciclo da vida ali, né? Alguns morrem, outros vivem, e isso é uma coisa que me interessa, assim. Tem essa mistura de espécies vivendo no mesmo ambiente, e isso foi o que me motivou a descoberta, ao nome dessa série, porque tem um ambiente lá que tem vários animais que eles parecem estar no mesmo lugar, mas eles não estão. E aí um pai olhou para o filho e falou assim: filho, olha que lindo que seria se todos os animais vivessem juntos, seria como o paraíso, né? Olha que paraíso, né? Porque o zoológico ele é esse ambiente que busca ser paradisíaco, né? E aí eu pensei nesse título, As Ordens no Paraíso, porque ordens fala de organização, fala de opressão, mas também fala de ordem biológica, né? E esse paraíso, porque, de certa forma, o zoológico é um pouco paradisíaco para o paulistano,
pois a gente não tem muita natureza aqui. E eu acho que o zoológico ele representa muito o que é a minha vida aqui em São Paulo, porque eu vim no Distrito Federal, você tem muita natureza mesmo, assim. Se eu andar, pegar meu carro 10 minutos, eu estou numa reserva que tem onça, por exemplo, que tem animais de vida livre, tudo. E eu morava numa chácara, numa fazenda. Eu sempre morei nessa chácara a vida toda. Então, quando eu cheguei em São Paulo, o choque da urbanidade para mim foi muito forte. Eu realmente me sentia num zoológico, assim, que era passando de jaula para jaula, de jaula para jaula. Então, eu acho que vem, acho que me representa muito esse ambiente, sabe? E Sim. eu fiz esses dois desenhos, eu nunca apresento o desenho muito como produto final, mas eu gosto bastante desses desenhos. Queria desenhar mais, mas acho meu problema com desenho é mais a conservação, para mim é mais caro fazer desenho do que fazer pintura, porque a moldura, tudo, enfim, então, uma coisa de praticidade eu faço pouco desenho, mas eu amo desenhar. Eu acho desenhos que eu gosto, assim, tenho o prazer de fazer. Esse é um trabalho que geralmente os espectadores gostam muito, porque tem as texturas das cobras e tal, enfim. Tive um prazer grande de fazer, e ele tem bastante textura mesmo, tem a textura das cobras, dos... Maneiro. Dá para aproximar eles? Consegue? Não, né? Não sei, amigo, deixa eu ver aqui. Eu saí da tela inteira, acho que eu consigo, peraí. Não. Não, Não. acho que se você sair da tela inteira, talvez aí não. Aqui, ó, Não peraí. isso. Boa. Vamos descer. Aí é bom que tiver os detalhes assim. Legal. Não vai ficar tão rico por causa do PDF, mas acho que tá dando para vocês sacarem, né? E aí eu acho que tem isso que eu falo muito, é bem bidimensional o meu pensamento, mas eu tô sempre meio que tentando tocar mesmo o animal, assim, tipo, eu tive a oportunidade em algumas situações da vida de tocar alguns animais, assim, aí, e se eu alguns animais diferentes, né, que a gente não convive tanto, tipo leão ou bichos assim, e isso foi uma experiência importante para mim. E às vezes que eu vejo alguém falou que passou a mão numa cobra ou um animal assim, eu sempre pergunto como é, qual é a sensação, porque isso é bem importante para mim, assim. Aí aqui tem óleo, nas cobras é óleo, nos troncos é verniz de cera, enfim. Vou voltar aqui para a apresentação normal. Eles têm lá no zoológico um cuidado muito grande com os ambientes, né? Por isso que é essa coisa paradisíaca, eles criam o chamado diorama, que é esse espaço que a gente vai olhar, ele vai ser aquele cenário, né, dos animais. Então, e os cenários são bem bonitos mesmo, assim. Isso aqui, gente, ele é muito bonito, não é uma coisa assim que eu criei, o ambiente é muito bonito. Eles botam flores, eles criam uma coisa assim. E tem outros artistas no Brasil que pesquisam isso. Tem eu não vou lembrar o nome dele agora, eu escrevi sobre ele no meu mestrado, ele chama João, um fotógrafo que ele viajou o mundo fotografando os dioramas sem os animais, assim, é bem incrível. As pessoas têm uma preocupação com esse ilusionismo da natureza, né? E eu achei interessante que é uma espécie de, como eu vou falar, já tem um discurso pictórico dentro do zoológico. Eu pensava muito sobre isso, assim, que já tinha uma ideia de pintura. E esse trabalho desse outro fotógrafo, ele evidencia ainda mais isso, como que o zoológico é um lugar de discurso pictórico, assim, tipo, de criação de ambientes, de coisa a partir da pintura em todos os lugares do mundo, assim. Tem zoológico com mais pintura do que o zoológico brasileiro. Esse aqui, por exemplo, eles receberam especialmente no viveiro das cobras, desses répteis, eles receberam um patrocínio de uma marca de tinta X lá. Então, era tudo muito bem pintado, tudo tinha uma cor específica, enfim, isso me influenciou muito. Essa foi uma montagem que eu fiz dessa exposição no Paço das Artes, e aí eu escolhi essa cor meio de bebê, porque dialogava com o que eu achava do zoológico, né, que é esse ambiente meio criado para as crianças,
E eu botei umas plantas que elas ficavam um pouco na frente das pinturas, porque era um pouco isso de trazer essa construção de ambiente para o local. E tinha esse banco também que era para ficar esse lugar de olhar. E eu, todas as vezes que eu apresentei essa série, eu sempre botei ela com uma, eu vou falar pé direito, mas não é pé direito. A linha do espectador é sempre mais baixa, porque eu queria que ela fosse uma série acessível para as crianças, assim, que geralmente é um público que vai no zoológico, mas também, sei lá, tirar um pouco essa altivez da pintura, sabe? Tipo, não ficar nesse lugar alto, assim, ser baixo, fazer o espectador sentar, enfim, ser esse ambiente. No CCSP também, é sempre mais baixo. Que acaba tendo um diálogo até maior com o corpo, assim, né? Fica Sim, bem sim. pegado. E eu gostei muito assim dessa montagem aqui, dessa do CCSP, do passo. No CCSP eu quis deixar só mais a pintura mesmo. Enfim, vou voltar lá, vou para uma outra série agora. E aí, como eu disse, a gente tem sempre umas crises, assim, né? Eu fiz 3 exposições das Ordens do Paraíso, foi bem legal, eu consegui fazer 3 individuais, assim, foi, não sei se uma sorte ou um acolhimento, foi um trabalho bem recebido, mas eu consegui fazer a exposição numa galeria, no Centro Cultural São Paulo e no Paço. E aí, no final, isso foi 2020, 2021 foi um ano que eu quase não pintei, eu tive muita, tava todo mundo muito mal também, né, assim, mentalmente muito mal, o país está muito louco ainda, né, não deixou de ser louco, e nem vai demorar um tempo ainda para deixar de ser, mas foi um ano que eu quase não pintei. Quando eu mudei de ateliê, eu tive meio que em outubro, novembro, eu tive a ideia de fazer essa série, que é uma série mostrando esse. Eu queria fazer isso desde as imagens, desde a época que eu vi essas imagens, mas eu ficava um pouco assim receosa porque eu achava um pouco antiético pintar essas imagens dessas pessoas comendo carne e ossos, né, que foram vinculadas na grande mídia ano passado, pessoas catando ossos, porque aquilo parece que era muito do meu universo, né, de trabalho. Uhum. Mas eu fiquei muito receosa até que surgiram as imagens do MST e do MTST, dessas pessoas que usaram esse osso como um objeto de protesto, né, como um objeto simbólico do que era aquilo. Aí eu falei, não, agora eu fico mais à vontade de usar. E eu estava cozinhando numa cozinha, distribuindo marmita, assim, também, foi uma coisa importante para mim nessa época. E aí eles me mandaram algumas imagens, né, deles ou dos protestos, que eram uma galera bem politizada que distribuía essas marmitas, e também eu fui ficando mais à vontade, assim, de pintar esse material. Então, 2021, ano do osso, tem esse nome porque é como se fosse assim, eu sei que esse ano a gente está bem pior com relação à fome do que a gente estava ano passado, mas eu imaginei que por ser um ano de eleição, a porteira do dinheiro ia se abrir, sabe? Assim, que é o que o Bolsonaro está tentando fazer agora, né? De liberar a grana para a galera para tentar se reeleger, e ano que vem a gente vai ter um outro governo. Então, eu espero que não seja do Bolsonaro. Então, eu imaginei assim, fiz essa série meio que num delírio, né? Meio de achar que ali poderia se estancar essa situação da fome, né? Enfim. Então, eu peguei imagens midiáticas mesmo e trabalhei com acrílico. Bom, eu vou mostrar a pintura e a gente vai conversando. Eu não tenho fotos muito boas dessa série, gente. E assim, eu não sei como que é a situação de vocês e tal. Nem sempre eu tenho grana ou tenho uma estrutura para tirar uma foto legal assim no meu trabalho.
a série anterior foi a primeira vez que eu tive dinheiro, por exemplo, para contratar um fotógrafo legal, para fazer as fotos do trabalho, sabe? Então, assim, mas a gente vai tentando trabalhar com o melhor que a gente tem, assim. Eu pedi para um amigo fazer no celular dele, e eu trabalhei com acrílica. Acrílica, ela é uma tinta legal, mas ela é uma tinta que, tipo, ela é mais pobre, assim, né? Se você for considerar o óleo, assim, pelo menos para mim, né? Os recursos dela. Esse tipo de coisinha aqui, no óleo, eu resolveria, assim, tipo, 10 minutos eu teria resolvido. No acrílico, eu fiquei, sei lá, uma semana fazendo isso aqui, sabe? Mas ela é bem corpulenta, assim, cada manchinha dessa tem um corpo e tal, mas assim, eu brinco que é a rainha das tintas eu óleo, né? E eu não trabalhei em óleo porque eu queria um algodão bem cru, assim, o ano era precário, a situação era precária, eu ia trabalhar com material relativamente precário, que é o algodão cru, né, assim. E eu queria uma coisa meio rápida também, assim, foi uma coisa para mim de lidar com aquela situação, né, que estava acontecendo, assim. E aí aqui tem uma referência ao um poema do Manuel de Barros, né, que era o bicho não era um gato, não era um rato. Aí ele termina, o bicho, meu Deus, era um homem, né? Essas são as imagens do Mato Grosso, que é um dos estados que mais produz carne no mundo, mas que a galera tava pegando o osso a mulher que estava distribuindo esses ossos, ela falava que a galera tava num nível de inanição tão grande que eles já saíam comendo os ossos, assim, sabe? Tipo, meio comendo osso cru, assim, tipo... Então, era cruzado ali, né? O animal e a relação do homem e o animal não estava muito separada, né? O humano e o animal não humano, né? Enfim. Sim. E, assim, vamos lá. Aí, quando essas imagens do MST surgiram, fiquei mais tranquila de fazer, porque eu acho que eles estavam num lugar de fala mais assim, tranquilo que eu, que sou uma pessoa que sempre pertenceu à classe média, que nunca passou fome e tal. Aí eu não sei se dá para vocês sacarem a fatura, o algodão cru. Aí ele só é colocado na parede com um preguinho, sabe? Assim. Eu comprei um metro de tecido, comprei um metro, não, eu comprei um pedaço de tecido que estava na loja, fui rasgando ele, tirando as telinhas, assim, não fui medindo muito, sabe? Quem mexe com algodão cru sabe que você vai rasgando, ele vai rasgando em pedacinhos meio certos, né? Então é isso. Assim. Oi? Na trama, assim, ele acaba acompanhando, né, quando rasga. Isso. Não sei, eu estava até explicando para um colega meu assim, gente, vocês sabem que a trama sempre tem que ser assim, né? Sempre é o jogo da velha, né? Da pintura. Estou falando isso porque às vezes as pessoas não sabem. Eu conversei com um amigo meu que é macaco velho e ele comprou um tecido que não era assim. Eu falei, não, gato, tem que ser assim, ó. É jogo da velha, porque senão tem uns outros problemas que acontecem. E, e aí eu queria que fosse popular, assim. Aí eu, no, tipo, meio que os últimos dias do ano, eu levei para a rodoviária de Brasília. Assim, a rodoviária, embora ela seja no plano piloto, é um lugar muito precário. Ela tem uma energia precária, assim, tudo é meio ruim. Ela tem um cheiro ruim. Ela é uma obra arquitetônica que em algum momento foi uma obra arquitetônica de luxo, mas ela está aos pedaços, assim, sabe? E tem, sei lá, e dessa vez estava mais louco, porque tinha mais, sempre teve muito ambulante, né? Mas agora tinha mais, assim, porque a galera está realmente precisando. E eu queria apresentar esse trabalho lá, assim, no dia, tipo, 30 de dezembro, assim. Como se fosse uma coisa promocional, essas coisas de festa de fim de ano. Aí eu levei esses balões dourados e tal. E eu não sei se deu para sacar, eu voltei porque em todas as obras tem um pouquinho de dourado. Depois eu vou mostrar para vocês, assim, porque
Mas eu achei que eu queria fazer essa interlocução com aquele lugar que eu vivi minha vida inteira, né? Que é a rodoviária, assim, tipo, que é um lugar bem ruim mesmo, assim, sabe? E foi massa, assim, foi. Eu não senti o público tão lendo ou prestando atenção, mas as pessoas que leram, elas tocaram, se emocionaram. Teve um cara que veio falar, mas você não tem, tipo, o direito de falar isso, você não é pobre. E teve um outro cara que bateu palma, teve um cara que falou, não, que massa que você está fazendo isso, eu vim do Mato Grosso e a gente está passando por isso lá agora, tá muito foda, então, assim, eu queria ter essa interlocução com o público, assim, sabe? E eu apresentei ela aí, eu até nem coloquei foto, mas eu apresentei aqui na Olido também, na Galeria Olido, que é um lugar bem popular aqui em São Paulo, assim, é bem no centrão, bem um lugar que já foi mais aberto ao público, mas enfim, que ainda tem um público grande que passa lá, então acho que para mim foi importante, sabe? Isso. E acho que eram mensagens que eu queria passar para as pessoas, assim. Eu não sou de escrever, eu não gosto muito de escrever, mas foi importante, assim. Aí sempre tem, isso aqui é douradinho mesmo, é tinta acrílica dourada. Eu não botei aqui nessa, mas é porque eu fiz uma referência àquele boi dourado que estava no, eu não botei essa pintura aqui, mas ela existe, que estava aqui no centro de São Paulo, que botaram na feira, na Bolsa de São Paulo, sabe? Não sei se vocês lembram dessa palhaçada, mas enfim, o Brasil estava se acabando e as pessoas estavam botando um boi dourado na frente do. Aquilo ali foi bizarro. E aí eu pintei esse boi também. Eu não coloquei ele aqui, mas essa pintura existe. E essa é a série que eu estou trabalhando esse ano agora, que chama Fastio da Terra. É uma série que eu fiz a partir de uma residência que fiz no Pantanal no final de 2020. Eu cheguei no Pantanal assim. Já tinha chovido, né? Já tinha se recuperado um pouco, mas. Gente, já vou parar de falar, eu juro, tá? Por favor, fale. Aqui para isso. E aí, tipo, o Pantanal, assim, embora já tivesse chovido e não tivesse mais aquele aspecto, assim, eu senti um ambiente pós-traumático, sabe? Assim, os ribeirinhos, eles tinham passado por um trauma, sabe? Porque ver aquele tanto de animal morto, ver aquele tipo de violência, aquele tipo de coisa, não é uma coisa que o ser humano vai passar bem por aquilo, sabe? A não ser que ele seja um psicopata, ele não vai passar bem por aquilo. E, assim, é um lugar de várias ilhas, né? Só que as ilhas queimadas. Aí um cara até falou assim, pô, eu morava numa ilha, eu nunca esperei que eu fosse ver um incêndio. Uma ilha pequena, não é uma ilha grande, né? Então, tipo, isso para mim é o que eu estou buscando nessa série, falar desse trauma coletivo, enfim. E, bom, eu demorei para fazer essa série. Como eu disse, eu passei o ano de 2020 meio tipo 2021 meio passada, porque eu estava com esse material que eu colhi lá, mas eu também não conseguia pintar. E eu comecei a achar, também aconteceu uma coisa importante, que era, eu descobri uma forma de fazer o que eu queria fazer. É o que eu estou desenvolvendo agora. Eu estou pintando essa série num tecido cru, solto também. Eu imprimo ele com verniz Sherwin-Williams, que é um verniz industrial e tal. Ele fica ainda com aspecto de pano, mas ele está imprimado. Eu imprimo ele com uma diluição bem alta da imprimação. Então, ele fica assim, ao toque, ele é emborrachado, ele é selado. Mas se você olhar e você não souber, você vai achar ele que ele não está imprimado, sabe? E aí eu apresento ele numa haste. Você perguntou alguma coisa, Caio? Fica com aspecto cru, desculpa, eu tô só dando uns. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, tipo, eu apresento esse trabalho nessa haste de madeira, saca? Assim, e eu quero apresentar ele aquelas coisas. Não sei se conseguirei,
oremos, mas eu quero apresentar ele contra a luz, assim, contra uma janela, alguma coisa assim, porque a luz do Pantanal, ela é muito forte, ela é muito forte mesmo. Então eu queria que, e aí só que contra a luz, assim, é um pouco difícil fotografar. O meu amigo me ajudou e tal, ele botou até dá para ver aqui a lâmpada, assim, mas é um trabalho bem difícil de fotografar. Mas isso, e aí é aquela coisa do ao vivo mesmo, o trabalho ao vivo vai ser totalmente diferente, não tem como. E aí ele parece um trabalho meio, às vezes meio, talvez meio jogado, porque ele tá torto, mas enfim, é isso, né? A vida é o que acontece mesmo. Mas é tipo, tem uma outra força isso que é ao vivo e contra a luz natural, né? Porque ele fica uma penumbra, sabe? Várias coisas assim. E bom, aí eu tô apresentando eles assim, por enquanto, né? E é tudo acrílico, assim, eu dou uma apanhada porque, como eu disse, o óleo realmente para mim ele entrega muito o que eu preciso. Mas enfim. E aí eu tinha umas telas aqui, então vamos pintar na tela de novo, porque é o que tem e nós trabalhamos com o que tem, porque todo mundo trabalha com o que tem, gente. É mentira. Se a pessoa faz um grande sacrifício para fazer a coisa, é mentira. Ela trabalha com o que ela tem. E aí, é, essa foto não é uma foto que eu fiz, é de um fotógrafo biólogo que está lá, um cara bem bacana, eu pedi emprestado para ele. E aqui eu já trabalho só com óleo, então, tipo, óleo em cáustica, então ficou bem mais tranquilo. Assim. Tem um detalhe ou outro de acrílico, mas justamente óleo em cáustica, para mim, é muito mais fácil fazer as coisas que eu faço. Eu vou mostrar aqui para vocês, tipo. Ai, meu Deus. Tipo assim, ter essas texturas, essas coisas, sabe? Para mim enfim, voltando aqui. Essa aí tá bastante cheia, né? Tem bastante coisa nela. Você É, trabalha muito com vazios, né? Nessa aí você foi sim, mais. sim. Eu queria fazer uma coisa que eu não faço muito, que eu penso muito em fazer, mas eu nunca faço, que é trabalhar a partir do preto, do escuro. É muito legal. Em vez de você ir botando escuros, desenhando, você ir clareando esse escuro, subindo. Isso é uma coisa bem legal, né? Que é uma coisa, acho que um pouco do barroco, assim. É, exatamente. Enfim, eu gosto bastante desse trabalho, que eu demorei muito, eu queria muito tirar essa foto, eu demorei para tirar ela e consegui. É uma foto bem ruim, assim, mas eu acho que ela transmite bem essa ideia do que eu queria. Isso é um pasto que ele era um rio e ele secou e ele virou um pasto de tipo mais de 16 quilômetros, assim, um pasto muito grande, muito grande. Então, tipo, assim, a fauna ali estava bem, né, sofrendo para lidar com aquele ambiente que deveria ser um rio dentro daquele contexto e não era. E o que eu atrás de mim vocês vão ver agora uma obra dessa série que não está fotografada ainda. Enfim. A Rosa tinha vontade de ser um jacaré, naquele outro é assim, Rosa. Era jacaré espreita, né? Isso, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Vou parar a apresentação, Tá mas bom. aqui está atrás de mim. É isso. Depois vocês veem. Vou postar nas redes sociais. Quando tiver uma foto decente. Eu também estou pensando em mudar algumas coisas nela, então não fotografei ainda. Certo. Ah, o Lucas tinha mandado agora há pouco, eu Uhum. acabei passando direto, não tinha visto a mensagem, vou passar para você agora. Ele falou: ensina a gente a fazer aquela preparação, né, a imprimação que você estava falando, que o pessoal usa mais aí. Lá no meu Instagram, gente, vocês podem ir lá e tem uma aula completa com todos os detalhes, as medidas, igual a Ana Maria Braga. Tá lá, a Ana Maria Braga da pintura para vocês. No mais você. Isso aí lá tá mais direto, né? Tá Não lá. é legal, Eu ensinei bem direitinho lá, tudo certinho para não fazer besteira, sabe? sim, maravilha.
Pessoal, já pode ir bolando as perguntas de vocês, deixem à vontade. Eu queria voltar um pouquinho nessas séries. Teve uma dessas séries aí que você fez, aquela do Zoológico, foi no Uhum, Passo das Artes que você colocou, né? no Passo É, de Sofrer. eu curti muito essa. Eu fui na exposição, eu Uhum. lembro, eu acho que eu te mandei alguma mensagem na época, eu curti Sim, muito, sim, eu lembro. bem legal. Você tem coisas muito maiores, assim, você tinha me falado alguma coisa de umas telas grandonas, assim, essa de trás de você, qual o tamanho dela? Ela Mais ou tem menos. 1,20 m, assim, a lateral dela é 1,40 m por 1,20 m, que é o maior que eu trabalho, assim, porque eu até gostaria de trabalhar maior, mas, assim, eu não tenho um espaço para isso, e depois o armazenamento, a venda, tudo dentro do nível de mercado que eu tô, é muito difícil vender uma coisa maior, porque as pessoas que compram o meu trabalho geralmente são pessoas que compram porque gostam mesmo e que para botar na própria casa são pessoas mais ou menos da mesma idade que eu. Então elas não têm aquele mausoléu gigantesco do grande colecionador para guardar a obra, né? Elas são pessoas que compram assim de uma classe média alta, mas que compram para ter o trabalho em casa, para ver, apreciar. Então eu pinto de doida porque é muito difícil ver. Assim, gente, como eu sei que vocês são pintores e tal, eu gosto de mandar umas reais, assim, sabe? Do que é a profissão da arte, do que é o. Assim, né? Não é glamourizado, a gente faz com o que tem. Tem épocas que tá legal, a gente consegue vender, consegue contratar um fotógrafo bacana, tem épocas que não tá, e vamos levando, vamos que vamos, nós somos profissional, sabe? Com certeza. Alguém? Perguntas? Enquanto isso, Alice, vai passando para a gente mais um pouquinho, ó, pega uma série dessas aqui e bota de novo para a gente. E às vezes Ah, demora um Caio, pouquinho. Oi, Rosa. Caio, eu quero dizer que eu conheço a Alice, acompanho a Alice fazem 2 anos, e eu vi ela acho que foi num salão numa galeria, acho que foi no Tempo do Passo, foi assim. E de lá para cá tenho acompanhado muito. Da minha pintura, o conceito não tem nada a ver com você, Alice, mas uhum. eu faço uma pintura que as imagens aparecem, né? Não são aleatórias, eu encontro. Eu sempre pensei que fosse aleatória, mas em um desses desenhos surgiu uma imagem justamente de uma cobra, né? Mas eu fiquei muito em dúvida se eu deixava essa cobra ou não. E eu não completei, não completei o desenho, porque quando você vai falar quando a família vê aquela imagem da cobra, você já entendeu, né, o que acontece, né? Que era coisa do demônio, que era coisa horrível, que eu podia pintar uma coisa melhor, que eu colocasse um passarinho no lugar da cobra, a coisa rendeu. E eu me lembrei muito de você. Falei, mas se a Alice coloca a cobra no conceito da, por que eu não posso colocar cobra na minha pintura? A coisa Oxe, fica, a coisa rendeu. Rendeu. Eu acabei apagando a A cobra. gente tem que falar que a cobra é um animal sagrado, ela é um É animal muito, ela é sim. fantástica. Então, É, assim, né, no cristianismo ela é demonizada, mas ela, para o é, candomblé, para outras religiões, é sagrada. Eu vejo ela como um animal sagrado, assim, não sei sim, porquê, sim. não sou uma religião específica, mas Uhum, um apreço, assim, enorme por esses animais. é, Enfim, nem sei explicar. Eu tenho uma mãe, assim, e quando teve aquela situação, não sei se vocês acompanharam, aquele cara em Brasília que estava traficando cobras, assim, sabe? uhum, Aquilo para mim mexeu muito comigo, aqui eu fiquei, nossa, ele ia soltar uma naja em Brasília, que ela ia né? muito bem ali, porque era um clima quente e seco, né? Ela veio do deserto, assim. Que, gente, tipo, nos Estados é, Unidos eles penando com isso, né? Enfim. é, é. Mas, assim, por isso que eu respeito muito o trabalho do zoológico e do Butantan, né? Porque eles têm essa Uhum, parte de manejo com esses animais. Se não tivesse nem o zoológico nem o Butantan, aquelas cobras não teriam para onde ter ido, não teria quem sim. manejasse, não teria o soro para curar o veneno delas, enfim, né? Uhum, Eu vejo uhum, um animal fantástico. Assim, todos os animais são sim. fantásticos, mas a cobra, assim, realmente. Até Sim.
Oi, Alice. Primeiro, parabéns. Adorei sua apresentação, seu trabalho. Obrigada, Mas Thelma. é só um comentário, porque eu andei pesquisando um pouco, fazendo umas pinturas de medusa, e aí comecei a ver a coisa da imagem da serpente. É o animal que mais aparece em todas as mitologias. Em todas as religiões, em todas as mitologias, é o animal que mais aparece. A cobra? A cobra. Na mitologia grega, nos indígenas, é a cobra que representa o pecado no cristianismo, ela é a que tem a maior... Assim. E eu fiquei me perguntando por quê, e não achei. Gente, agora que assim, né, embora eu seja de origem indígena, eu nunca tive muito acesso à cultura indígena, né, assim, e tal, e agora que a gente está tendo mais textos do Ailton Krenak, né, de indígenas, assim, com mais protagonismo, eles falam muito disso, né, tanto que teve essa exposição agora que é o rio, eles estão usando muito esse conceito da cobra, né, o rio é uma serpente, essa exposição da Trienal, né, que é o rio é uma serpente, é o conceito da serpente como essa coisa que vai enredando tudo, que não termina, né? O Krenak fala muito disso. Então, eu acho que talvez seja daí que eu vejo desse lugar sagrado, né? Aí tem um que eu amo, gente, que eu amo, que eu recomendo muito para todo mundo assistir, que chama O Abraço da Serpente. É maravilhoso, Esse maravilhoso. para mim é muito importante, assim. Eu acho que ele vai dar essa mitologia para a gente, de uma mitologia não, né? Essa cosmogonia. Vou até procurar para ver de novo. Gente, dá para assistir uma vez por mês, né? Referência, Wesley. Eu sou muito do cinema, assim. A minha pintura é uma pintura muito filha do cinema. Eu amo ver pintura, eu vejo muita pintura, tipo, eu amo ver arte, assim, tipo, eu amo ir. Tipo, eu sou uma pessoa que eu fico enchendo o saco das pessoas para elas produzirem, porque eu amo ver arte. Tipo, o Diego sabe, né, Diego? Eu fico, tem que fazer, tem que fazer quê? Mas eu amo. E você que faz esse trabalho, essa relação do humano com o animal, você viu um filme chamado Lembre, um filme da Islândia, que ganhou o prêmio em Cannes no último festival? Como é o nome? Carneiro, em inglês, Lembre. Eu amo esse filme. Eu só responder a pergunta do Wesley. Mas, enfim, Wesley, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver arte, assim, mas artes visuais, né? Eu sou bem louca, assim, bem aficionada, mas a minha pintura é uma pintura que é filha do cinema. Eu estudei, tipo, assim, o Orson Welles é uma pessoa muito importante, porque o Orson Welles, ele trabalha com essa coisa dos ângulos e tal, então isso é uma coisa que eu procurava muito no meu trabalho, sei lá, desde novela, a imagem audiovisual, né, assim, é muito importante para mim. Mas eu acho que eu sempre volto muito para o Francis Bacon, assim, porque ele fala muito desse lugar entre o humano e o animal de uma forma muito, talvez, pessimista, e eu acho que nesse momento eu estou bem pessimista, sabe, com relação à natureza, principalmente depois da visita ao Pantanal, assim, porque eu senti que ele foi cruzado um limite que não devia ter sido cruzado, sabe? Eu acho que eu estou bastante pessimista, gente, não estou muito otimista, não, assim, enfim, né? E eu acho que a gente tem que estar mais pessimista mesmo com relação ao meio ambiente. E deixa eu ver o que mais. É muito importante a música para mim. Então, assim, o disco da Cátia de França, o primeiro disco dela, 20 Palavras ao Redor do Sol, é um disco muito importante, porque ele fala de natureza, ele fala de ambiente, ele fala de espaço, né, ele descreve ali. Então, assim, eu até postei esse disco, falei, cara, se a Cátia de França não tivesse lançado esse disco, a minha pintura não seria o que ela é hoje, assim, eu boto para ouvir, assim, e... cinema brasileiro, né, Febre do Rato, é um filme bem importante para mim, assim, E acho que agora, aquelas pinturas que o Francis Bacon fez sobre o Van Gogh, aquelas pinturas, assim, são muito importantes, porque
bem fantasmático, assim, né? Bem fantasma, e tem animais, os animais são meio fantasmas, assim. E eu penso muito no Van Gogh, cara, eu penso muito no Van Gogh, assim, porque as pessoas têm feito uma Romero-britização do Van Gogh, mas o Van Gogh continua sendo fantástico. Não precisa fazer como é que fala? Ampliação do Van Gogh para ele ser incrível. Ele já é incrível. Então, enfim. Também pode Romero britizar tudo também, tem problema não. Vamos meter o Romero Brito no mundo. Mas eu penso muito no Van Gogh, com certeza. Eu queria te perguntar, desculpa, achei que você tinha terminado. A Thelma tinha falado o Lembe, cara, eu amei esse filme, mas o Lembe, Thelma, ele tem uma coisa assim, que não é uma coisa que eu busco, porque ele entra para um ambiente meio, digamos, mágico, assim, né? E eu não busco tanto essa coisa, eu acho que a mágica está um pouco na realidade, sabe? Assim, a realidade já é muito mágica, sabe? Nossa, eu odeio, assim, eu acho que é um filme fantástico, mas o The Lobster, eu queria apagar ele da minha memória, se eu pudesse, porque o filme é horrível, assim, mas é um filme muito bem feito, mas enfim, mas dá uma dor de barriga. Diego, Qual? The Lobster. Não vi. Sei qual é. É horrível, assim, tipo, eu queria apagar aquele filme da minha cabeça, assim. Então, você falou que é muito importante a composição e tal, e uma coisa que é muito recorrente na sua pintura é o recorte desse corpo do animal, né? Ele está sempre o pedaço, e aí, ou ele está imerso, ele está atrás da pedra, e é sempre essa coisa fragmentada. Eu queria saber se isso tem alguma coisa a mais, ou se é só uma escolha mesmo, porque... Penso que o que eu busco, assim, né, o que eu queria passar no meu trabalho, que eu queria passar, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante é que o animal, a gente não controla ele, não é que nem, assim, a gente vai tirar uma selfie. O animal, ele vai passar, ele vai andar, ele vai sair, mesmo no zoológico, o animal, ele não vai estar ali. Tinha, assim, uns doidos que chegavam no zoológico e falavam assim, eu estou aqui agora, eu quero ver o leão mugindo e fazendo... Aí a pessoa falava assim, tu chegou no horário que o leão, à tarde, né, os felinos, eles são... Se você chegar de manhã e tal, eles vão estar bem passados, porque não é o horário de atividade deles. Tanto que o zoológico faz umas atividades noturnas, umas coisas assim, para que a gente veja como é o comportamento deles. Assim, às vezes a gente acha que o leão está triste no zoológico, mas não, é porque ele está ele não está no horário de atividade dele, né? Enfim, mas isso tem a ver com o meu trabalho. Eu quero fazer esse animal que ele não está disponível para o nosso olhar. Tem um texto que fala de um filme que eu nunca vi, deve ser muito interessante, que é uma galera que eles estavam em busca de um leão do Himalaia, um animal lá X, que eles sabem que o animal existe, mas eles não têm um registro. E eles fizeram o filme todo atrás desse animal, só que esse animal nunca aparece. Eu achei isso muito legal. O autor fala, cara, olha que incrível, o animal não vai servir, cara, ele não vai funcionar para você, ele não vai aparecer do jeito que você é. E outra questão que eu penso também, Diego, é que, tipo assim, eu vou pintar um macaco, que nem eu estou pintando aqui agora, né? Por mais que eu saiba que é um bugio, eu posso ser uma bióloga e saber a espécie. É o bugio X assado Y lá. Só que eu, enquanto humano, o que eu vou lidar é com a macacalidade do macaco, sabe? A girafalidade da girafa. É tipo assim, vou lidar com as sensações. E não vou lidar, tipo assim, com o pelo e o rabo mede tantos centímetros. Eu vou me lidar mais ou menos assim. Eu quero dar mais ou menos a informação de um macaco, mas é isso, assim. Então, ter esse animal que não é tão bem definido. O Wesley me fez 2 perguntas: o que eu acho dos zoológicos e se eu tenho animais de estimação. Eu, hoje, os zoológicos que eu mais acompanho são o zoológico de Brasília e o zoológico de São Paulo, né? Eu tenho bastante respeito pelos
serviço dos dois zoológicos. Existem zoológicos e zoológicos pelo mundo, tá, gente? Eu não estou defendendo todos os zoológicos, não estou defendendo a criação de zoológicos, e nem estou dizendo que eles são um dispositivo perfeito, que eles não são. Mas eu tenho muito respeito pelos funcionários, porque eles buscam realmente tentar fazer o melhor que eles podem pelos animais ali, eles não prendem animais da natureza para deixar ali, a maioria dos animais é como se, digamos assim, chega ali por uma necessidade deles abrigarem, né, como foi o caso dessas cobras, animais de tráfico. Então, eles estão lidando com animais com muito trauma, com muito sofrimento, eles têm noção disso. A estrutura do zoológico tenta fornecer para esses animais a melhor alimentação possível, então eles têm uma equipe, digamos, médica, assim, né, veterinária bem grande, para tentar, assim, parecer uma ferida na orelha do leão, aí eles não, tem que cuidar, assim, uma coisinha mínima, né, que a gente não veria, e os tratadores, eles têm um cuidado muito íntimo com os animais, assim, do tipo, olha, hoje eu percebi que o leão tal tá meio triste, né, então vamos dar uma olhada. Então, assim, não acho que é um positivo perfeito, eu acho que está longe de ser, né, o que a gente gostaria, mas eu acho que na sociedade onde a gente está, né, com esse recorde de desmatamento e coisas do tipo, eu acho que são pessoas que dentro da sua pequeneza, dentro do sistema, elas fazem o melhor que podem, assim. E eu acho que ele pode se tornar eu acho que o destino dele é ele se tornar menos um espaço de entretenimento e mais um espaço de educação, assim, né? Menos esse espaço do animal ali como alguém que está para divertir você, e mais um espaço de você conhecer, de você saber que a espécie existe, de saber do comportamento dela, de coisas do tipo, de onde que ela vem, por que ela não está em tal habitat, né? Do que um lugar de puro entretenimento. Entretenimento não é ruim, né? Mas assim, enfim. Aí, bichos de estimação. Eu cresci numa chácara, então eu já tive, tipo, todo o bicho que você imaginasse assim, de chácara, tipo, cavalo, boi, galinha, coelho. Agora, como esse lugar que eu morei a vida toda, ele está bem urbanizado, assim, não porque a gente escolheu, mas porque a urbanidade, a cidade foi chegando, né? A gente tá com menos animais lá, porque tá muito difícil, assim, para vivência mesmo. Mas até um dia desse a gente tinha vaca, a gente cresceu assim. Uhum. E é bem importante para mim, mas também, assim, fico pensando que hoje eu fui visitar o Dalton, né, o Dalton Paulo esses dias, e ele tá com um espaço bem legal lá, que ele conseguiu desenvolver, e ele plantou muitas árvores, ele não tem nenhum animal, porque ele tem essas árvores para atrair animais nativos, então acho que é uma coisa que eu estou pensando mais, assim, né, numa possibilidade futura de ter um espaço meu, que venham os animais nativos, né, que é o que eles estão muito carentes, assim, as aves, né, de ter árvores, coisas assim, então acho que eu estou mais pensando nisso. Mais alguém, pessoal? Vou mostrar o bugio aqui. Mostra a obra aí. É porque vai ser por essa... Acho que tem que ser por essa câmera, porque eu não tenho ainda uma foto legal dele. Enfim. É grande. Quanto que mede você falou? 40? Não? Aqui é 1,20 por 1,40. Uma obra grande, assim. Parece até maior. Aqui o Wesley perguntou ali e como essa pesquisa da relação humano-animal veio até você? Eu fico pensando muito como surgiu, mas eu acho que essas tensões raciais, assim, né, essas tensões de gênero, de raça, de subalternidade, elas fazem com que certos humanos sejam animalizados, né, em todos os contextos. Então, assim, se você é mulher, você é uma galinha, uma vaca, né, se a pessoa quer te xingar. Se você é um homem gay, você é um viado, uma bicha. Se você é tem nessa comparação dos negros com macacos, coisas assim. Aí
eu acho que eu passei muito por uns ambientes, assim, embora hoje eu não me considere negra, assim, mas eu passei por umas situações de racismo e coisas assim, que eu acho que foram me fazendo buscar esse lugar de animalidade, mas não um lugar de fraqueza ou um lugar de, tipo, subalternidade, mas buscar isso como uma força, né? Tipo, acho que agora que eu estou entendendo um pouco mais da cultura indígena, assim, né? Tipo, os indígenas não se veem separados dos animais, né? Assim, eu estou falando de modo bem geral, a partir de algumas teorias, né? Porque cada aldeia tem sua história. Mas, assim, quando os portugueses chegaram, eles viram, assim, não tinha, assim, o papagaio era primo, a onça era tia, o rio é o meu pai, a montanha é meu avô. Então, quando os portugueses chegaram, eles viram, tem um autor que ele fala que eles viram os animais amontoados com os humanos, assim. Então, tipo, eu acho que é isso que eu tenho, isso que tem me levado para animalidade, assim, a pensar a animalidade, mas não nesse lugar do preconceito, ou do racismo, ou da homofobia, né, do machismo, mas num lugar de força, assim, de... E eu tava vendo um filme esses dias, algum filme infantil, eu não sei, assim, mas quando a gente vê, tipo assim, nesses filmes que tem um personagem humano que eles se transformam num animal. Eles se transformam num animal para acessar algum poder do animal, né? Sei lá, tem o X-Men, aí tem a Mística, ela se transformou numa cobra, né? Porque ela vai usar aquilo ali para passar, para ouvir, para então assim, a nossa aproximação com o animal, ela dá poderes para a gente, né? Assim, de entrar nesses outros olhos, nesses outros sistemas, né, que a gente não acessa. Esse lance de se ver também como parte de um organismo só, né? É, Coisa unificada. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Não? Maravilha. Então é isso. Vou partir para o encerramento aqui. Maravilha, mais uma vez, podem abrir aí seus microfones. Nosso aplauso de sempre. Maravilhoso, gente, maravilhoso. obrigada, adorei as perguntas, obrigada pelo interesse. Muito bom. Obrigado, Alice, mais uma vez. Eu vou despedir aqui, vou encerrar. Vou pedir para você, por favor, continuar aí, tá? Não desligar, que eu vou falar com você ainda. E agradecer ao pessoal que participou. E lembrando mais uma vez que o Transversalidades é um projeto independente. Se você quiser fazer parte desse projeto, quiser apoiar, o Pix está disponível na descrição do vídeo desse e de todos os outros, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Até mês que vem. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Alice. Obrigada. Valeu.